Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% dos brasileiros adultos são hipertensos. Em números absolutos, são mais de 30 milhões de hipertensos e mais de 16 milhões de diabéticos no Brasil. Cada pessoa está acostumada a trabalhar dentro de um nível pressórico a que seu organismo está adaptado. Ou seja, uma pessoa pode ter níveis habituais de pressão em torno de 90/60 e se sentir absolutamente bem nesse patamar. Caso a pressão dessa pessoa se eleve a 120/80, ela poderá apresentar mal-estar, desconforto no peito, coração acelerado ou falta de ar. Por outro lado, um indivíduo que tem a pressão habitual de 120/80 poderá apresentar tontura, fadiga, palpitações e escurecimento da visão caso atinja a pressão de 90/60, porque para essa pessoa a pressão está baixa. O ponto crucial é seguirmos um estilo de vida saudável, estarmos sempre atentos às consultas médicas de rotina e, se necessário, tomar remédios, que sejamos disciplinados e aderentes ao tratamento. A hipertensão arterial é sorrateira. Pressão alta geralmente não produz sinais e sintomas que alertem a pessoa sobre os danos que ela vem causando. Quando, subitamente, surge uma dor no peito com falta de ar, ou ocorre perda repentina da visão de um olho, com fraqueza ou paralisia de um lado do corpo, ou uma dor de cabeça violenta, o estrago já está em curso. Neste vídeo, confira 10 causas mais frequentes que levam ao desenvolvimento de hipertensão arterial, além de dicas de prevenção contra esse inimigo oculto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. O que é pressão arterial? Pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. A pressão arterial depende da quantidade de sangue que é bombeada pelo coração, da frequência cardíaca e da resistência imposta pelas paredes das artérias ao fluxo sanguíneo. A pressão arterial é expressa por dois números. Vamos tomar como exemplo o valor de 120/80. O primeiro número, que é o 120, é chamado de pressão máxima ou pressão sistólica. A pressão máxima se refere à pressão exercida pelo sangue sobre a parede arterial quando o ventrículo esquerdo se contrai e bombeia o sangue para a artéria aorta e dela para o restante do corpo. O segundo número, que é o 80, é chamado de pressão mínima ou pressão diastólica. A pressão mínima é a pressão exercida pelo sangue sobre a parede arterial quando o ventrículo esquerdo relaxa enquanto recebe o sangue rico em oxigênio proveniente dos pulmões. Uma única medição com valores elevados não diagnostica hipertensão. É necessário fazer um registro de pelo menos 2 aferições diárias por 1 ou 2 semanas para comprovar o aumento persistente da pressão arterial. Como proceder para medir corretamente a pressão arterial? Sente-se na cadeira por cerca de 5 minutos e relaxe. Apoie seu braço sobre a mesa e deixe-o no mesmo nível do coração. Peça para alguém medir a pressão no braço direito e depois no braço esquerdo. Ou faça você mesmo, se estiver usando um aparelho digital. Pode haver diferença nos valores de um membro para o outro. Considere o valor mais alto e anote no papel de manhã e à noite. Por exemplo, se a pressão no braço direito for 135/95 e no braço esquerdo 140/100, anote no papel 140/100. Seu médico poderá solicitar um monitoramento ambulatorial de pressão arterial, conhecido como mapa 24 horas. Este exame registrará todas as variações da pressão arterial durante as 24 horas, permitindo um diagnóstico mais preciso do comportamento dos níveis pressóricos ao longo do dia. Quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial? Começando pela idade. À medida que as pessoas envelhecem, as paredes das artérias tendem a ficar mais rígidas. Além disso, placas de gordura tendem a se acumular nas paredes arteriais, estreitando a passagem do sangue. Esses dois fatores aumentam a resistência à passagem do sangue, elevando a pressão arterial. Pessoas afrodescendentes são mais propensas a desenvolver hipertensão. Outros fatores de risco são sobrepeso ou obesidade, tabagismo, consumo abusivo de álcool e cafeína, abuso de entorpecentes, consumo excessivo de sal e gorduras e baixa ingestão de potássio, sedentarismo, histórico familiar de hipertensão, estresse crônico, insônia ou sono não restaurador, ou privação de sono por tempo prolongado. A hipertensão é sempre silenciosa? Na maioria dos casos, os sintomas estão ausentes, ou podem ser discretos o suficiente para não despertarem suspeitas. À medida que os níveis pressóricos se elevam progressivamente, as pessoas podem se queixar de batimentos cardíacos acelerados, dor no peito,
dor de cabeça do tipo pulsátil, mais comumente na nuca ou nos dois lados da cabeça. Pode haver náuseas, tonturas, visão embaçada, além de insônia, sintomas ansiosos e zumbido no ouvido. Se a pressão arterial atingir níveis a partir de 180 por 120, temos a crise hipertensiva, na qual pode haver sangramento nasal, dor em aperto no peito, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados ou descompassados, formigamento e dormência na face e nos membros superiores, intensa dor de cabeça com luzes piscantes ou pontos cintilantes na visão, confusão mental e perda da acuidade visual. Por se tratar de uma emergência médica, o paciente deverá ser medicado o mais breve possível. Quais são as causas de hipertensão arterial? A hipertensão pode ser primária, também conhecida como hipertensão essencial, quando ela não é consequência de outra doença. Por outro lado, a hipertensão secundária é resultante de uma doença sistêmica, que, dentre outras manifestações, desencadeia elevação da pressão arterial. Falaremos das causas mais frequentes. Causa número 1. Doença renal crônica. Os rins filtram o sangue, removendo os produtos do metabolismo e o excesso de água do organismo. A hipertensão determina a contração dos vasos sanguíneos renais, diminuindo a produção de urina. O líquido se acumula progressivamente no sistema circulatório, elevando ainda mais a pressão arterial. Os sintomas aparecem à medida que a insuficiência renal se agrava. Inchaço nas pernas, tornozelos e pés, menos frequentemente nas mãos e no rosto. Diminuição do volume urinário. Cansaço, falta de apetite, náuseas e vômitos. Além de falta de ar, dor no peito, sonolência, insônia, déficit de concentração e dor de cabeça. O paciente também pode referir cãibras, coceira ou dormência no corpo e pele seca ou escurecida. Causa número 2. Estenose da artéria renal. Ocorre um estreitamento das artérias renais que levam o sangue rico em oxigênio e nutrientes para os rins. Nosso corpo interpreta essa redução do fluxo sanguíneo renal como sendo uma situação de perigo, uma hemorragia, por exemplo, e ativa a cascata metabólica conhecida como sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona faz os rins reterem sódio e água e secretarem potássio, o que resulta em aumento da pressão arterial. A hipertensão renovascular é difícil de ser controlada, mesmo com associação de 3 ou mais drogas hipotensoras em doses máximas. Em jovens com pressão alta, a hipertensão renovascular é uma causa a ser investigada. A função renal pode se deteriorar repentinamente nesses pacientes. Causa número 3 de hipertensão, diabetes. No diabetes, há uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, ou existe um aumento da resistência dos tecidos periféricos à ação desse hormônio. A insulina é necessária ao transporte de glicose para dentro das células, onde é metabolizada para a produção de energia. No diabetes, a glicose se acumula na circulação e danifica o revestimento interno dos vasos sanguíneos, conhecido como endotélio. A lesão endotelial prejudica a liberação de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Dessa forma, as paredes vasculares não se relaxam de forma adequada, aumentando a resistência ao fluxo sanguíneo. A glicose elevada danifica os vasos sanguíneos e os glomérulos renais, prejudicando a filtração do sangue. O volume urinário diminui, retendo eletrólitos como potássio, produtos do metabolismo e água. O volume sanguíneo circulante aumenta e a pressão arterial se eleva progressivamente. Causa número 4. Disfunção da tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que se localiza na região anterior e inferior do pescoço. Ela produz o hormônio tireoidiano, que é indispensável à manutenção do equilíbrio metabólico. É o hormônio tireoidiano que mantém estável a temperatura corporal, controla os batimentos cardíacos, garante o crescimento saudável das unhas e dos cabelos, confere vitalidade à pele, regula os ciclos menstruais, preserva nossa capacidade de atenção, concentração, raciocínio, memória e aprendizado, coordena os movimentos do tubo digestivo, assegurando um hábito intestinal regular, estabiliza o nosso humor, garante uma boa noite de sono restaurador, atua no metabolismo dos açúcares e gorduras e regula nossa pressão arterial. Tanto o excesso da produção de hormônio tiroidiano, condição que se denomina hipertireoidismo, como a produção insuficiente de hormônio tireoidiano, que é o hipotireoidismo, podem causar hipertensão. No hipertireoidismo, o excesso de hormônio tireoidiano acelera a frequência cardíaca e o ventrículo esquerdo aumenta a força de bombeamento do sangue, elevando a pressão exercida sobre as paredes arteriais. É por isso que no hipertireoidismo, a pressão máxima é a que mais se eleva, por exemplo,
160 por 80. No hipotireoidismo, a frequência cardíaca diminui, reduzindo também a força de bombeamento do sangue para a artéria aorta. Consequentemente, o volume de sangue bombeado para a artéria aorta diminui. Com isso, a pressão máxima não sobe tanto. Como mecanismo de compensação, as paredes arteriais ficam mais contraídas. Dessa forma, no hipotireoidismo, quem sofre uma elevação maior é a pressão mínima, por exemplo, 120 por 100. Causa número 5 de hipertensão, obesidade. Divida o seu peso em quilos pelo quadrado da sua altura, em metro. Esse é o cálculo do índice de massa corpórea, ou IMC. Se o IMC for maior que 25 até 30, você está com sobrepeso. Se o IMC for maior que 30, você está obeso. Por exemplo, uma pessoa tem 82 quilos e 1,65 m de altura. Você pega o peso de 82 e divide por 1,65 vezes 1,65, resultando em 30,1, que significa obesidade. A gordura que se acumula no abdômen, conhecida como obesidade visceral, é um dos principais indicadores da ocorrência futura de infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. A hipertensão arterial e o excesso de peso geralmente se acompanham de elevados níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos, além de induzir o aumento da resistência dos tecidos à ação da insulina, desencadeando diabetes do tipo 2. A deposição de placas de gordura causa o espessamento das paredes arteriais, estreitando a passagem do sangue e aumentando a pressão arterial. Esse fenômeno também ocorre nos rins, dificultando a filtração e excreção do excesso de água corporal, metabólitos e eletrólitos. O volume de sangue circulante aumenta, realimentando um ciclo vicioso que agrava progressivamente a hipertensão arterial. Causa número 6 de hipertensão, apneia do sono. Na apneia obstrutiva do sono, ocorrem episódios de colapso das vias respiratórias, bloqueando a passagem do ar para os pulmões. Dentre as pessoas com apneia obstrutiva do sono, cerca de metade também é hipertensa. Durante o sono, ocorre uma queda fisiológica da pressão arterial, entre 10 a 20%. Nas pessoas com apneia obstrutiva grave, essa queda noturna da pressão arterial é menor que 10%. No longo prazo, isso resulta em aumento do risco de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Pessoas com apneia obstrutiva do sono também apresentam elevação expressiva e súbita da pressão arterial ao despertar pela manhã. A apneia obstrutiva do sono funciona como um gatilho de estresse, ativando o sistema nervoso simpático. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial se eleva, as pupilas se dilatam e o metabolismo acelera para a produção de mais energia. Toda vez que a pessoa para de respirar durante o sono, o sistema nervoso simpático é acionado e a pressão aumenta. As paradas e retomadas da respiração despertam a pessoa várias vezes durante a noite, e a cada despertar, a nova descarga de adrenalina e dopamina, que elevam a pressão arterial. Obesidade é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono e hipertensão. Desconfie do problema se apresentar sonolência durante o dia, dificuldade de atenção, concentração e raciocínio, irritabilidade, sintomas depressivos ou ansiosos, dor de cabeça, boca seca e mau hálito matinais. E principalmente se relatarem que, enquanto dorme, você ronca alto, apresenta pausas durante a respiração, tem respiração ofegante ou suspiros profundos, como se estivesse se asfixiando. Causa número 7 de hipertensão, gravidez. A mulher pode ser hipertensa antes de engravidar, ou se tornar hipertensa antes de 20 semanas de gestação, mantendo-se hipertensa após o parto. Outra situação é a doença hipertensiva específica da gravidez, também conhecida como pré-eclâmpsia. Nessa condição obstétrica, a mulher tem pressão arterial normal, engravida e desenvolve hipertensão após 20 semanas de gestação, voltando a ter níveis pressóricos normais após o parto. São alguns fatores de risco para pré-eclâmpsia: mulheres que desenvolveram hipertensão nas gestações anteriores, ou com histórico familiar de pré-eclâmpsia, portadoras de diabetes, lúpus ou doença renal crônica, as que têm mais de 40 anos de idade, ou nas gestações múltiplas. No caso da mulher que já era hipertensa antes da gravidez, em uso de medicamento antihipertensivo, o obstetra poderá trocá-lo por outro que não prejudique a saúde do feto e reduzir a dose temporariamente, pois a pressão arterial costuma cair na primeira metade da gestação. Procure atendimento obstétrico de urgência caso apresente picos hipertensivos, acompanhados de uma forte dor de cabeça, embaçamento visual,
dor na região superior do abdômen, inchaço repentino e significativo dos pés, pernas, mãos e rosto, redução do volume urinário e urina espumosa, que são manifestações de pré-eclâmpsia. Se a mulher apresenta sobrepeso ou obesidade, é recomendável mudar o estilo de vida para atingir um peso mais seguro antes de engravidar, cessando o tabagismo e o consumo excessivo de álcool e sal na dieta. Se a mulher apresentou hipertensão apenas durante a gestação, é prudente manter uma dieta saudável, atividade física regular e controlar o peso. Caso contrário, poderá desenvolver hipertensão mais adiante. Causa número 8 de hipertensão, tabagismo. Fumar não só predispõe à hipertensão, como também aumenta a deposição de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Se essas placas se rompem, a cascata de coagulação é ativada, formando-se coágulos ou trombos que podem ocluir a passagem do sangue pelas artérias coronarianas, provocando o infarto agudo do miocárdio. Se o trombo obstruir uma artéria cerebral, ocorre o AVC. A nicotina ativa o sistema nervoso simpático, estimulando a liberação de adrenalina e dopamina, que desencadeiam a contração das paredes arteriais, aumentando a pressão arterial. Causa número 9 de hipertensão, consumo excessivo de álcool. O consumo exagerado e consistente de álcool por tempo prolongado aumenta a deposição de placas de gordura nas paredes arteriais, levando ao espessamento e enrijecimento dos vasos sanguíneos, com consequente aumento da pressão arterial. Quem bebe costuma consumir aperitivos nada saudáveis, ricos em gorduras e sal, elevando os níveis de colesterol e pressão arterial. Causa número 10 de hipertensão, medicamentos. São alguns exemplos os corticosteroides, como prednisona, anti-inflamatórios não hormonais, como diclofenaco, naproxeno, cetoprofeno, teroxicam, as pílulas anticoncepcionais, drogas psicoativas como cocaína e anfetaminas, antidepressivos como venlafaxina. Como manter a pressão arterial em níveis saudáveis? A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas façam atividade física aeróbica de intensidade moderada por, no mínimo, 150 minutos por semana, ou 75 minutos por semana de atividade física intensa, distribuindo essa carga horária em 4 ou 5 dias na semana. Mantenha a regularidade na prática dos exercícios e vá aumentando gradativamente o tempo e a intensidade dos treinos, sempre obedecendo ao seu ritmo, resistência e condicionamento físicos. Reduza o nível de estresse. É fundamental reservar um tempo para a sua saúde mental. Procure ativar sua criatividade e resiliência. Encontre meios para se desestressar e atingir seu ponto de equilíbrio. Como se faz o tratamento da hipertensão? Nos pacientes sem fatores de risco para complicações cardiovasculares e níveis pressóricos não muito elevados, medidas não farmacológicas deverão ser priorizadas. Porém, nos pacientes com risco cardiovascular elevado, drogas hipotensoras deverão ser associadas às mudanças no estilo de vida. Normalmente, os medicamentos antihipertensivos devem ser mantidos por toda a vida, especialmente se houver fatores de risco. Como são medicamentos de venda livre, jamais se automedique, seguindo a sugestão do farmacêutico, de um parente ou de um vizinho. Veja esta situação. Se você for asmático e estiver com pressão alta por estar ansioso antes da apresentação de um projeto no seu trabalho e, por sugestão de uma colega, tomar um comprimido de propranolol para ficar mais calmo, saiba que esse medicamento provocará um violento broncoespasmo e as chances de você morrer por insuficiência respiratória serão altíssimas. Seu médico fará um levantamento minucioso do seu histórico pessoal de doenças associadas, assim como checará todos os medicamentos que já faz uso para lhe indicar o antihipertensivo mais apropriado. É importante levar à consulta todos os receituários ou as caixinhas dos medicamentos, pois várias drogas podem interagir entre si, aumentando o risco de efeitos colaterais ou diminuindo a eficácia do tratamento. Siga estas medidas gerais para controle da pressão arterial. Limite o consumo de sal. A maioria das pessoas ingere em média 9 a 12 gramas de sal por dia. Reduzir o consumo de sal a menos de 5 gramas por dia, que equivalem a uma colher de chá, pode reduzir o risco de desenvolver hipertensão nas pessoas com pressão normal e ajudar a controlar a pressão nas pessoas hipertensas. Evite gorduras animais, como manteiga, leite integral, queijos amarelos, carnes vermelhas gordurosas, pele do frango, banha de porco. Evite também as gorduras transgênicas. Incremente a dieta com fibras contidas em legumes, vegetais com folhas verdes escuras, arroz e pães integrais, nozes e castanhas, feijão,
sementes moídas de linhaça, frutas com casca e fontes ricas em ômega 3, azeite, sardinha, salmão, cavala e atum. Reduza o peso. Limite a ingestão de álcool, cafeína e refrigerantes à base de cola. Evite o abuso de energéticos como guaraná em pó. Cesse o tabagismo. Suspenda o uso de drogas ilícitas, procurando suporte psicológico e psiquiátrico para superar a dependência química. Mantenha acompanhamento regular com seu clínico de confiança, realizando periodicamente seus exames de rotina e controlando adequadamente seus níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, compartilhe, dê um joinha e sugira novos temas ou sintomas de seu interesse. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.